Durante 7 anos, Israel não esteve em guerra, esteve em colapso. Todo ano, na época da colheita, os midianitas invadiam. Eles não vinham para dominar cidades. Vinham para destruir a esperança. Queimavam plantações, roubavam animais, e depois sumiam de volta para o deserto. Para os israelitas, plantar era um ato de desespero. Colher era uma fuga. E viver era se esconder. O povo não tinha um exército. Tinha covas e buracos escavados nos montes para se abrigar. Israel não lutava. Israel se escondia. É nesse cenário de medo e resignação que a nossa história começa. E o nosso protagonista, Gideão, não está num campo de treinamento, afiando sua espada. Ele está escondido dentro de um lagar, um tanque de pisar uvas, debulhando trigo. É um trabalho que deveria ser feito ao ar livre, com orgulho, mas ele faz às pressas, em silêncio, olhando para os lados, com medo de ser visto. É uma imagem de humilhação total, até que de repente, alguém aparece. É o anjo do Senhor. E ele não chega com palavras de consolo. Ele olha para aquele homem, assustado, encolhido, e diz: "O Senhor está com você, guerreiro valente." A saudação é quase irônica. Guerreiro valente? Gideão não se vê assim. Na verdade, ele responde com amargura: "Se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo?" Ele se sente abandonado, o menor da menor família da menor tribo. Ele não tem nenhuma autoconfiança, mas a guerra que está prestes a começar não depende da confiança de Gideão. Começa com a decisão de Deus. Antes mesmo de enfrentar o inimigo externo, Gideão precisa travar uma batalha interna, dentro de sua própria casa. A primeira ordem que ele recebe de Deus é estranha e perigosa. Ele deve destruir o altar de Baal, que pertence à sua própria família e ao seu vilarejo. Não é uma missão no campo inimigo, mas dentro do seu lar. É um ato de rebelião contra a cultura e a religião do seu próprio povo. Com medo dos vizinhos e da sua família, Gideão faz isso durante a noite, e se escondidas, com a ajuda de 10 servos. Ele obedece, e quando a manhã chega, e o povo quer matá-lo, seu pai o defende. Ele sobreviveu ao seu primeiro teste de fé. É a partir daí que a guerra começa a tomar forma. Os midianitas e seus aliados se reúnem mais uma vez, no vale de Jezreel. A Bíblia descreve um exército tão numeroso quanto gafanhotos, com camelos incontáveis. É um mar de guerreiros, uma força que parece impossível de ser derrotada. Mas, pela primeira vez em 7 anos, Israel decide reagir. O Espírito do Senhor se apodera de Gideão, e ele toca a trombeta. 32.000 homens se apresentam para lutar. Finalmente, parece haver esperança. Um exército contra outro, uma chance de lutar de igual para igual. Mas então, Deus interrompe. Ele olha para aquele exército e diz a Gideão: "Há gente demais com você." A lógica é desconcertante para qualquer general. Como assim gente demais? Eles já estavam em desvantagem numérica. A explicação de Deus é clara. Se Israel vencer com um exército tão grande, eles vão se orgulhar e dizer: "A minha própria força me salvou." A vitória precisava ser inquestionavelmente divina. Então, Deus começa um processo de redução que desafia toda a lógica militar. Primeiro, Gideão anuncia: "Quem estiver com medo, pode ir para casa." 22.000 homens vão embora, mais da metade do exército. Restam apenas 10.000. Para Gideão, isso já deve ter sido um choque. Mas para Deus, ainda era demais. Ele ordena a Gideão que leve os homens restantes até um riacho para beber água. E ali, um teste aparentemente banal decidiria o destino de todos. A maioria dos homens se ajoelha, baixa a guarda, coloca o rosto na água para beber. Eles são dispensados. Mas um pequeno grupo, apenas 300 homens, pega a água com a mão e a leva à boca, permanecendo atentos, de pé, prontos para qualquer ameaça. Deus diz a Gideão: "Com estes 300 homens eu os salvarei." 300 contra um exército de mais de 100.000. A situação passou de difícil para impossível. E se os números já eram absurdos, a estratégia de batalha
era ainda mais. Deus não entrega a eles espadas melhores ou escudos mais fortes. Cada um dos 300 homens recebe 3 coisas: uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha para ser colocada dentro do cântaro. Essas não eram armas de ataque, eram armaos de confusão, armas psicológicas. A missão deles não era lutar, mas criar pânico. À noite, Gideão divide seus 300 homens em 3 grupos e os posiciona ao redor do gigantesco acampamento midianita. No silêncio do deserto, eles esperam um sinal. No momento exato, no meio da noite, o plano é executado. Simultaneamente, os 300 homens quebram seus cântaros de barro, revelando as tochas de fogo. Eles tocam as trombetas com toda a força e gritam em uníssono: "A espada pelo Senhor e por Gideão." O efeito é devastador. Imagine a cena. O acampamento inimigo acorda de repente, cercado por luzes de tochas, o som estridente de 300 trombetas e gritos de guerra vindo de todas as direções. No escuro, na confusão, eles não sabem quantos são os atacantes. Parecia que um exército gigantesco os havia cercado. O pânico se instala. Na escuridão e no terror, os guerreiros midianitas sacam suas espadas e, sem conseguir distinguir amigo de inimigo, começam a atacar uns aos outros. A Bíblia descreve a cena não como um ato de heroísmo israelita, mas como um colapso completo do inimigo, provocado pelo terror e pela confusão. A vitória não veio da força de Gideão ou de seus homens. Veio do caos que Deus semeou no acampamento adversário. Quando o sol finalmente nasce, o exército, que parecia invencível, está completamente derrotado e em fuga, destruído por suas próprias mãos. Israel venceu sem travar uma única batalha convencional. Depois dessa vitória milagrosa, o povo quis fazer de Gideão o seu rei. Mas ele recusou, dizendo que somente o Senhor deveria governar sobre eles. A história de Gideão deixa uma marca profunda, não pela sua coragem inicial, mas pela sua obediência. A guerra não foi vencida por números, por tática militar ou por bravura humana. Foi vencida quando o medo mudou de lado. Esta não é apenas a história de 300 homens corajosos. É a história de um Deus que escolhe os fracos, os pequenos e os improváveis, para realizar seus maiores feitos. É uma prova de que as vitórias mais impressionantes acontecem de maneiras que ninguém espera, com tochas, barulho, confusão e um homem que começou escondido em um tanque de uvas, mas terminou no centro da história de seu povo. Se você quer continuar explorando essas guerras improváveis, curiosas e muitas vezes ignoradas da Bíblia, curta este vídeo, se inscreva no canal Guerras da Bíblia e prepare-se. As próximas batalhas que vamos analisar ficam ainda mais sombrias e surpreendentes. Obrigado por assistir e até a próxima.